informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar a morte de Ali Khamenei. Fez uma postagem, inclusive, em sua rede social, na Truth Social. Escreveu o seguinte: presidente norte-americano, Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso não é tem inclusive aqui o complemento da informação, isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e sua gangue de bandidos sedentos de sangue. Essa a informação compartilhada há alguns minutos por Donald Trump em sua rede social. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Então, claro, é uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, é preciso aguardar também a confirmação por parte das autoridades iranianas, mas trata-se agora de uma confirmação, pelo menos vinda dos Estados Unidos. Até aqui, eles sinalizavam para a possibilidade, há indícios, há sinalizações. Você, professor, desculpe interrompê-lo, gostaria que o senhor pegasse daí. Não, sem problema, foi importante sim, hein? O presidente Trump, ao mencionar isso em rede, ele está se expondo, então a notícia deve ser verídica. Então, agora, isso não quer dizer o fim do regime, porque a figura de Khamenei pode facilmente, isso vários analistas estão colocando, facilmente ser substituído. O que importa são as estruturas que sustentam líderes como Khamenei, que inclusive é realmente um líder autocrático, violento. Isso tudo faz sentido, sim. Mas ele será substituído. O problema é esse momento de substituição. Se o povo iraniano, principalmente parte da sociedade que apoia uma mudança de regime, for às ruas agora, talvez fique difícil para o Irã ter duas frentes de luta, vamos dizer assim. Uma quase pré-guerra civil, né, dentro do país, e a frente externa contra Estados Unidos e Irã. Talvez seja essa uma das estratégias do Pentágono, forçar um problema interno com a eliminação da liderança, mesmo que ela possa ser substituída, é o que eu digo, mas aí fazer com que a população se anime, ganhe moral com isso e parta para uma ação de derrubada de regime que vai desembocar em guerra civil, claro, mas que... E aí terão duas frentes. O governo atual terá uma frente externa e uma frente interna, e talvez fique mais difícil de manter o poder com isso. Mas precisamos aguardar. Pois é, passar para a professora Karina também analisar a informação divulgada agora por Donald Trump, publicando em sua rede social a confirmação da morte de Ali Khamenei. Obviamente, a gente precisa também aguardar a confirmação por parte das autoridades iranianas. É preciso também checar por outras fontes. Você, Karina? Eu acredito que agora entra quem ganha essa guerra, né? Quem ganha a disputa também pelas narrativas que vão ser né, aventadas, vão ser divulgadas. E, obviamente, Israel e Estados Unidos querem sair como vitoriosos nessa guerra, apesar das críticas que já estão sofrendo. Então, a postagem de Donald Trump é exatamente isso, quando ele faz esse julgamento de valor do que foi o Ayatollah. É claro, o regime iraniano, um regime extremamente fechado, ditatorial, com altas violações de direitos humanos. Então ele usa isso para justificar a ação americana e para justificar, né, o conflito que foi iniciado, né, mais um conflito que foi iniciado hoje. Para dizer, fizemos esse conflito para libertar o povo iraniano da opressão. E com isso, né, muito parecido, né, o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né, a partir de 2003, né, nos anos 2000, com a queda de Saddam Hussein, outro ditador na região. Então, os Estados Unidos novamente libertando um povo da opressão e agora quer também gozar da vitória, né, dessa operação militar. Do outro lado, o Irã vai, ao máximo possível, tentar parecer vitorioso também e postergar qualquer tipo de derrota, de imagem de derrota nessa operação militar. Então, por isso que acredito que vai demorar para o governo iraniano assumir que Khamenei, de fato, esteja morto, se isso é realmente verdade. Pois é, e aí a imprensa de Israel, as autoridades de Israel listaram 7 autoridades iranianas que teriam sido eliminadas nos ataques
realizados nas primeiras horas do dia. Chefe das Forças Terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica, também o conselheiro sênior de segurança do líder supremo, chefe do gabinete militar do líder supremo, o ministro da Defesa, o chefe da inteligência do quartel-general de Katan al-Anbiya, também o ex-vice-ministro de Defesa e chefe de um departamento ligado a Ali Khamenei e o atual vice-ministro de Defesa. Você, professor, queria que o senhor refletisse sobre a possibilidade de nós observarmos um day after diferente que já se apresenta como o início de um processo de transição. Muitos falam, né, quando o chefe eliminado já teria o número 2 preparado para assumir a cadeira. Agora, quando você consegue eliminar muitas figuras importantes, talvez você acabe desestruturando, inclusive, essa sucessão que já estaria meio que desenhada, né? Olha, essa informação, perfeito, essa informação ela tem duas motivações. Uma é de dar moral à oposição, para que a oposição continue se organizando, ou volte a se organizar e vá para as ruas e force a queda do regime. E a outra é mostrar exatamente isso que você falou, que a hierarquia, principalmente a hierarquia militar, estratégico-militar, ela foi eliminada, né? Então, se foi verdade, não acho apenas que é a morte de Khamenei, mas a morte destes oficiais e membros vamos dizer, do alto escalão do governo iraniano que foram eliminados a partir dessa informação. Precisamos continuar checando, né? Isso realmente pode fazer com que tanto a oposição e mesmo a população, né, vá às ruas e pressione. Ou pode também ter um outro resultado, né, que é o resultado de membros mais radicais. Isso muitas vezes acontece, mas aí precisaríamos entender, ver o pulso mesmo de qual é o apoio do governo iraniano junto à população. Não só junto aos jovens e classe média, mas junto a toda a população do país, medir isso, que a gente não tem essa informação. Mas se ainda tiver um certo apoio junto a camadas mais populares do Irã ou mais conservadoras do ponto de vista e ligadas à religião, a questão xiita é importante no caso, as muitas tribos espalhadas, né, as etnias ligadas ao regime, aí pode ser que isso seja uma maneira, por exemplo, de algum membro da Guarda Revolucionária, um membro, me parece, talvez com uma agenda mais radical, assuma o poder para que, com mais força ainda, tente controlar a situação, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista do ataque externo. Pois é, a notícia em destaque, a manifestação de Donald Trump, publicação que ele fez há pouco na rede social. Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Essa é a publicação de Donald Trump. Professora Karina, o que podemos esperar do day after, caso a informação seja confirmada? Bem, é esperado uma mudança, obviamente, no regime iraniano. Não é possível ainda cravar que o regime vai cair. Isso porque, né, como já dissemos aqui, né, como você também disse, sempre tem uma pessoa já pronta para assumir o cargo posteriormente, né? O que é mais provável é que a Guarda Revolucionária assuma esse poder, apesar de muitas pessoas também, né, como Israel já divulgou, terem sido assassinadas que lideram a Guarda Revolucionária. Porém, né, até como vimos nos últimos anos em relação ao próprio Hamas, se me permitem fazer essa comparação, vários líderes importantes do Hamas foram assassinados e o Hamas não deixou de existir enquanto grupo terrorista. Então, é muito difícil prever que o regime vai cair apenas pelo assassinato dessas pessoas, porque é uma cadeia de comando imensa e outras pessoas podem assumir esse lugar. Depende da população iraniana e de como eles vão reagir. É claro, já vimos os protestos no final de 2010, no início de 2025 e agora de 2026 contra o regime. Então há um desgaste muito grande, né, desse regime do Ayatollah e a população clama por uma mudança nesse regime. Então é possível que haja uma reforma, uma abertura, né, algum tipo de mudança, mas eu não vejo que a queda ela seria automática. Então
morre o Ayatollah, o regime cai automaticamente. É algo muito mais complexo, até porque esse regime ele é muito resiliente, né? Então, desde 79, muito com altos e baixos, ele resistiu até agora. Então, eu não vejo como automaticamente confirmada a morte do Ayatollah, o regime ele deixa de existir. Pelo contrário, né? Há possibilidades da manutenção, mesmo que não seja exatamente como ele esteve até agora. Professora de Relações Internacionais, Karina Calandrin, conversando ao vivo com a gente. Professora, muito obrigado pela gentileza em nos atender, em ficar com a gente, em parte, dessa cobertura especial. Boa sorte para a senhora. Aguardamos uma nova entrevista em breve. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Pois é, eu continuo com o professor Niemeyer. Inclusive, professor, queria só destacar, trazer uma informação para a nossa audiência. O Irã tem a 16ª maior força militar do mundo e há dúvidas em relação ao poder de retaliação. Porque eu me lembro que aquele outro episódio, quando o senhor bem mencionou, um ataque ou uma retaliação à ação norte-americana que acabou surpreendendo negativamente aos muitos analistas de guerra, né? Esperavam um poderio maior do que foi apresentado. Mas o que a gente deve esperar dos próximos dias, talvez depois de um processo de reorganização, o que esperar da reação do Irã do ponto de vista militar? Que a gente pode esperar por parte das Forças Armadas iranianas, eu vejo que a tática mais, talvez, interessante para ser organizada é um ataque às bases norte-americanas no Oriente Médio. É preciso ver como é que eles estão em estoque de munição. Os Estados Unidos tem muitas bases em vários países, né? Então, um ataque bem organizado, orquestrado com relação às bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso seria a morte de soldados norte-americanos no Oriente Médio seria muito ruim para o presidente Trump do ponto de vista da política doméstica norte-americana. Se tem uma coisa que as famílias norte-americanas não suportam, além dos filhos estarem há muito tempo fora das suas casas, esses soldados servindo no exterior há muito tempo, esses soldados serem eliminados desta maneira, estando há muito tempo longe de casa. Isso cai muito mal junto ao eleitorado e há muita exposição de milhares de soldados e muitas bases norte-americanas no Oriente Médio. Essa poderia ser uma das táticas do Irã, mas o Irã deve também já estar com a sua infraestrutura de defesa desorganizada, principalmente pela morte que você colocou aqui, as mortes, a eliminação destes líderes militares que ajudam a coordenar e são fundamentais para a coordenação de uma ação de ataque, né, ou de contra-ataque. Então, precisamos aguardar. Uma outra questão que eu vi aqui na reportagem de vocês, que achei interessante também discutirmos, é a possibilidade de grupos terroristas ligados ao governo iraniano, financiados pelo Irã, atuarem em algumas cidades pelo mundo afora, inclusive contra alvos ocidentais. Isso é possível também, mas acredito que isso faria apenas com que cada vez mais o regime de Teherã atual fosse questionado, inclusive talvez questionado por dentro mesmo, né? Se começassem a se utilizar do agente informal terrorismo para uma ação de revide contra alvos ocidentais. Então, não vejo muita autonomia para o Irã, mas também não acho que os Estados Unidos da América, muito menos Israel, vão fazer uma ação muito mais complexa do que a ação até agora, que foi com alguns drones, que foi uma novidade, inclusive, mísseis terra-a-terra contra alvos iranianos e mísseis ar-terra, a partir da Força Aérea Norte-Americana e parte também da israelense, contra alvos iranianos. Não acho que haverá uma invasão. O Irã é um país muito grande do ponto de vista territorial, acho que vai ser muito difícil dominar cidades no Irã, até pela postura crítica de parte da sociedade iraniana com relação ao invasor. Então, eu tenho a impressão que o Irã vai ter que aguardar, os Estados Unidos aguardarem também, junto com Israel, talvez aguardarem uma decisão com relação ao regime. Por mais, como a gente vem discutindo aqui, não vejo o regime sendo mudado de forma drástica nos próximos dias. Acho até mais possível, como já coloquei, que haja uma radicalização
para substituir a figura, se realmente confirmada a informação que foi eliminado Khamenei. Acho mais provável uma figura mais dura do ponto de vista da agenda interna e também a agenda internacional do Irã, assumindo no lugar de Khamenei. Pois é, aspectos importantes e entramos naquela fase de jogo de pôquer, né? Cada parte aguarda uma manifestação, uma descida de carta para entender exatamente qual será o seu próximo passo. Agora, professor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais cedo tinha feito uma declaração quase que conclamando o povo iraniano para que tomasse as rédeas de poder do seu país, assim. Algo muito parecido com o que ele falou também para o povo da Venezuela. Enfim, os Estados Unidos têm interesse na mudança de regime e o senhor faz um exercício muito importante e oportuno sobre as muitas dificuldades, né, de alteração no regime nesse momento e já projeta talvez até uma radicalização na condução dos objetivos do país. Mas se nós pensássemos em uma mudança de regime, de que maneira isso poderia acontecer? Muito diferente de experiências de alguns anos, né? Com a participação, por exemplo, de um país ocidental ditando como seria essa transição. Dá para a gente fazer que tipo de exercício? O Irã não é a Venezuela. A Venezuela é um país muito pouco complexo no sentido civilizatório, é um país muito mais fraco que o Irã. Então não vamos usar do laboratório, vamos chamar assim, da Venezuela para explicar o laboratório do caso iraniano. O caso iraniano é muito mais complexo, como eu falei, um país grande, uma população, uma tradição civilizatória muito forte, né? O povo persa com muito orgulho nos olhos, né? Muito que se posiciona com relação às questões do mundo, né? Então é uma classe média forte, é um país também que está sob sanção econômico comercial há muito tempo, mas um país muito importante com relação à produção e exportação de petróleo e gás, inclusive com uma interdependência complexa com a Rússia, né, e com a China, com a Rússia do ponto de vista mais militar, com a China do ponto de vista de fornecimento de petróleo. Então, a China e a Rússia já estão se posicionando de maneira muito dura com relação ao ataque norte-americano e israelense. Então, não é uma Venezuela o Irã, né? Agora, essa intenção do presidente Trump de incitar, aumentar a moral do povo, para que o povo, aquele que se posiciona contra o regime dos ayatollahs, tente derrubar o regime num momento de ataque externo, é até, como eu já coloquei aqui, uma ação inteligente por parte do Pentágono, se for uma ideia do Pentágono, ou mesmo se for uma ideia do Conselho de Segurança mais próximo, nacional, mais próximo do presidente Trump. Do ponto de vista político, o que mudar, como mudar, há uma estrutura de república no Irã, né? Tem o poder executivo, mas tem uma influência religiosa dos ayatollahs, tem poder executivo, tem parlamento, tem uma área, um setor judiciário, né? Não é como o período anterior do antigo Shah Reza Pahlavi, onde você tinha uma monarquia, não era o formato do Estado iraniano era uma monarquia. Como eu já disse aqui, parece com uma agenda muito elitista e que não atingia a maioria da população, né? É a informação que a gente tem. E aí, com a revolução no Irã, você traz essa ideia de república, de talvez de tentativa de atrair mais o povo para as decisões do governo a partir do poder executivo, da participação em eleições. Há eleições no Irã, como eu falei, lá há os 3 poderes colocados, né? Então, uma mudança, talvez o ideal fosse não mudar isso, né? Manter uma estrutura de Estado republicana, mas tentar descobrir na oposição alguém que conversasse minimamente com líderes da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é importante, a gente sempre menciona, porque elas têm um caráter político, administrativo e militar, mas também político-administrativo. Então, é com quem talvez a conversa possa fluir, por mais que dentro da Guarda Revolucionária, nós podemos imaginar, há radicais, inclusive radicais ligados
a agenda xiita, né, radicais ligados a uma agenda religiosa. Então, precisamos saber, eu não tenho essa informação, talvez o Mossad tenha, a CIA, a NSA, o Serviço Secreto Chinês, Russo, a informação de que há possibilidade de conversa de membros da oposição com membros da Guarda Revolucionária. E aí, mantendo a estrutura de um Estado republicano, talvez preencher posições com pessoas ligadas a uma parte mais branda da oposição e que converse bem com a Guarda Revolucionária. Estou aqui fazendo exercício com vocês, junto com assinantes da Jovem Pan, para a gente tentar chegar a bom termo. Agora, uma monarquia novamente no Irã, eu não acredito. Falam muito na volta, né, do Neto, se não me engano, de Reza Pahlavi, mas parece que não há. Inclusive, os Estados Unidos não apoiam essa ideia também. Pois é, professor José Niemeyer continua com a gente, só reforçando que Donald Trump confirmou há pouco a morte de Ali Khamenei e já há sinalização de que os Estados Unidos e Israel realizarão novos ataques nas próximas horas.